Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Pedro Pascoal, sou profissional de marketing, trabalho com treinamentos e, principalmente, eu gosto de gente. É por isso que eu estou aqui. Estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre um assunto que interessa a todos nós, mercado de trabalho. A busca do primeiro emprego ou de uma recolocação. E se eu puder contribuir com essa live, para que vocês consigam se ajudar nessa busca, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá? Vamos falar sobre a conquista do seu próximo emprego? Vamos falar sobre o currículo antes, durante e depois. Dizem que quem tem, assim, cabelos brancos, ou no meu caso, poucos cabelos brancos, sempre tem muita história para contar. Mas essa história que eu vou contar para vocês é muito inspiradora. E, de certa forma, ela que me motiva a conversar sobre esse assunto. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a procurar os meus empregos e atender anúncios de jornal, um grande amigo, naquela época já era um grande amigo meu, me emprestou um livro, quando eu tive que preparar o meu currículo, porque até então eu não tinha um currículo. E esse livro se chamava Marketing no seu currículo. Eu fiquei com o livro, porque ele orientava muito bem como você usar o currículo correto, da maneira correta, para determinada função, para determinado perfil, para determinada situação da experiência do candidato. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu consegui um emprego naquela época. Então, na verdade, do que se trata? Se trata de saber fazer marketing, também no currículo. Não é simplesmente uma folha de papel. E para quem gosta um pouquinho, já conhece marketing, se lembra bem sobre os tradicionais 4 P's. Né? Produto, preço, promoção e praça. Nós vamos falar sobre isso, só que sobre uma outra ótica. Nós vamos falar do marketing, mas do marketing pessoal. De que forma que eu posso usar as técnicas de marketing para uma promoção pessoal? Ou seja, produto. Quem sou eu? Eu sou o produto. Qual o meu valor? É o preço. Como eu me vendo? É a promoção, a comunicação, a divulgação, né, do que eu faço, de como eu sou. E praça é onde quero chegar. São os mesmos 4 P's, só que aplicados à pessoa. Então, é o marketing pessoal, que tanta gente também conhece. O que eu vou fazer, então? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou aplicar o marketing? No caso do produto, eu tenho que saber cuidar melhor da minha imagem pessoal. No caso do preço, eu tenho que me valorizar mais e melhor. No caso da comunicação, que é a promoção, eu tenho que comunicar-me melhor, comunicar melhor as coisas que eu sei fazer, quem eu sou. E, no caso da praça, como é que eu me posiciono no mercado? Eu tenho que aprender a me posicionar melhor no mercado. Então, é marketing, gente. Não é uma simples abordagem de escrever a experiência da gente ou de responder um questionário para poder mandar para uma entrevista de emprego, para uma oportunidade de trabalho. É marketing, gente. É trabalho. Marketing pessoal. Então, não vamos esquecer disso. Marketing pessoal, o produto, sou eu. Da mesma forma que a gente aprende a tratar os produtos quando a gente está fazendo marketing, nós temos que aprender a tratar nós mesmos como um produto. Tá? Então, o produto sou eu. E nós vamos começar, não por aquela ordem, nós vamos começar numa outra ordem. Nós vamos começar com o P de promoção. A comunicação, ela tem que ser bem feita. Como é que eu vou comunicar tudo que eu sou, tudo que eu faço? Comunicação é simples, não é? De certa forma, é simples. Esse diagrama, essa imagem que simplifica o diagrama da comunicação, que é um pouco mais complexo, mostra que para ter comunicação tem que ter uma fonte que emite uma mensagem, manda uma mensagem para o receptor. E esse receptor
tem que receber essa mensagem. Mas o mais importante dessa imagem que eu selecionei para mostrar para vocês é feedback. É uma palavra que até muita gente já usa, é bem comum essa palavra. Mas a importância que o feedback tem é que eu quero ressaltar. Comunicação só acontece, gente, quando o receptor entende o que eu estou falando. A fonte da comunicação, a pessoa, no caso que nós estamos falando aqui, ela tem um código. E esse código tem que ser compreendido, tem que ser decodificado pelo receptor. E como é que eu sei que ele entendeu? Quando ele me dá um feedback. Infelizmente, eu não estou enxergando vocês aqui, mas se nós estivéssemos numa aula presencial, o que ia acontecer? Eu ia ver cabeças movendo, ia ver sinais positivos, ou seja, estamos nos entendendo. Então, mas, Pedro, qual é a importância disso? A importância disso é que a gente não pode se comunicar gratuitamente. A gente tem que tomar cuidado quando a gente se comunica. Então, nós estamos falando de comunicação que não acontece de um jeito só. Nós temos a comunicação falada, mas ela não é somente falada. A gente tem que também saber ouvir. Então, na comunicação falada, é importante a gente lembrar que ela faz parte do nosso trabalho. No contato das pessoas, nós estamos o tempo todo falando. E quem tiver mais habilidade para compreender as outras pessoas, a se comunicar com as outras pessoas, vai ser mais eficaz. O que será que isso tem a ver com o nosso currículo, né? Vamos saber. Temos que lembrar que a comunicação pode levantar ou derrubar uma pessoa. Mas, mais uma vez, é muito importante saber ouvir. Então, uma comunicação ouvida é muito importante. Como é que a gente ouve melhor? A gente tem que lembrar que, para ouvir, a gente tem que evitar preconceitos. A gente tem que saber ouvir. A gente tem que ouvir mensagens completas. Você sabe que tem gente que, quando está se comunicando, está conversando com alguém, ela parece que não está ouvindo o que a pessoa está falando. Ela só está esperando a pessoa parar de falar para ela falar o que ela de fato quer falar. Ou seja, ela não analisou o que o outro disse, ela simplesmente responde porque ela já ia responder aquilo mesmo. Gente, isso não é comunicação. Né? Então, a gente tem que aprender a se comunicar falando e ouvindo. E também, eu tenho certeza que vocês vão refletir bastante sobre isso, a nossa comunicação escrita. Pessoal, nós temos que voltar a escrever corretamente. Não é uma questão de novos tempos, novos jeitos. Tudo bem, sempre existiu modismos, gírias, mas em determinadas situações nós temos que escrever corretamente. Como que eu vou comunicar por escrito e se eu não tiver um pensamento claro, souber claramente o que eu quero dizer, usar as palavras corretas para expressar melhor a minha ideia? Né? Eu tenho que aprimorar a minha maneira de escrever. Estamos falando de currículo. O currículo é uma comunicação escrita. Então, como que eu vou simplesmente pegar um modelinho de currículo que eu encontrei na internet, ou um modelinho de currículo que alguém me passou, e copiar certos pedaços? Gente, eu já vi cada absurdo, porque as pessoas me procuram para fazer currículo. E eu falo assim, tudo bem, a gente vai fazer o currículo, mas me conte a sua história. Né? E essa história tem que ser contada no currículo com uma preocupação seríssima. Os recrutadores, o pessoal de RH, tem 6 segundos, é uma pesquisa que foi feita, tem 6 segundos em média para analisar cada currículo. Vocês já pensaram nisso? A importância de escrever bem o seu currículo, 6 segundos, gente. Então, se é tão curto, também não adianta eu fazer um currículo enorme. Então, vocês, alguns com certeza já sabem disso, o currículo tem que ter 2 páginas no máximo.
2 páginas no máximo. Desde que ela esteja bem distribuída, desde que ela esteja bem elaborada, ela tem que ter 2 páginas. Vocês estão vendo aqui que eu dividi o currículo em 7 campos, e nós vamos falar de cada um desses campos detalhadamente, para deixar bem claro para vocês o que é correto, o que não é considerado correto, o que vai ajudar você a fazer um currículo vendedor, a fazer um currículo que, de fato, ajude você a conquistar o seu emprego. Vamos por partes? Vamos lá. Nossa primeira parte aqui. Lá em cima, primeira coisa, dados pessoais. Só que não é tudo. Quais são os dados pessoais que eu preciso colocar no currículo? Nome completo, o endereço completo é fundamental, a data de nascimento, estado civil, de que forma que essa empresa vai entrar em contato comigo. Ou seja, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail. E se for colocar rede social, pessoal, coloca uma rede social que dê um status para você. LinkedIn. Não precisa colocar redes sociais onde a gente usa para ficar só fazendo uma brincadeira com os amigos, postando momentos de lazer. O LinkedIn é uma rede de profissionais. Então, fica legal, dá peso para o currículo. E nós temos que pensar que o nosso currículo está sendo feito com marketing, não é um currículo qualquer. Uma informação importante, não é necessário colocar número de documento. O número de documento vai ser colocado quando você for contratado, você vai passar lá toda aquela ficha, no currículo não precisa colocar número de documento, tá? Muito importante isso. Outra parte importantíssima desse começo de currículo aqui, o objetivo. E o objetivo não é aquele assim, contribuir para o crescimento da sua empresa, eu já vi isso. Né? Eu quero, com os meus conhecimentos, poder contribuir para aumentar as vendas. Não é isso. O objetivo, você tem que informar quem está analisando o seu currículo qual é a sua área de interesse. Não é nem a função, não é nem o cargo, é a área de interesse. Tá? Nesse caso aqui, eu estou colocando 2 áreas, porque são 2 áreas que eu posso ser útil, que eu gosto, que me interessam. Então, eu coloco a área, tá? Não é a função. E, logo abaixo, nós temos a formação. Né? A formação é chover no molhado, mas tem gente que ainda erra isso. Sempre começar pelo curso mais recente. É a ordem cronológica inversa, decrescente. Né? Como é que eu coloco isso? Coloco o nome do curso, a instituição onde eu fiz o curso, local e a data de conclusão. É só isso. É só isso que se coloca na formação. Opa. E também é uma oportunidade de colocar os idiomas que eu falo. Pode ser mais explícito, colocar inglês bom para leitura, espanhol bom para com contatos, para poder ser um pouco mais explícito. Mas é aqui que se coloca. Ou seja, eu deixei bem claro qual é a minha base de formação que eu tenho ao longo dos meus anos, meus estudos, né? Ao longo dos anos que eu fiz. Tá? Essa é a primeira parte. Começamos o nosso currículo. Daí, algumas pessoas me perguntam, precisa colocar foto? Não. Se vocês forem pegar o currículo padrão, e quando eu falo padrão, esse currículo que eu estou mostrando para vocês não é invenção. Ele é baseado num currículo que foi divulgado pela revista Exame, e o título disso era O Currículo Perfeito. Desde que, então, eu vi esse currículo, eu passei a acompanhar a evolução, para ver se tinha alguma alteração, e basicamente não. Pouca coisa mudou, continua sendo o currículo mais aceito, mais recomendado pelos profissionais de RH. Então, teoricamente, não precisa foto. Só se a empresa solicitar uma foto. Então, mande currículo com foto. Então, a gente arranja um jeito bonitinho de
de colocar foto, de ficar bem organizada a foto da gente. Que foto? Se num documento a gente coloca uma foto que não pode rir, aqui é o contrário. Eu tenho que colocar uma foto que mostre um pouquinho o meu temperamento, quem eu sou, né? Não precisa ser uma foto, aquela foto dura de documento. Pode ser uma foto um pouquinho mais solta, mais descontraída, ok? Então, aqui está um exemplo de como eu posso utilizar esse currículo com foto, tá? Seguindo em frente, logo embaixo, então, o outro campo, que é o campo 4, resumo de qualificações. Nesse resumo de qualificações, a gente vai... É uma estratégia que a gente usa muito interessante. A pessoa vai ter que ler nosso currículo inteiro, não vai? Mas, às vezes, a gente pode usar aquela técnica de um anúncio. O título não chama atenção para o anúncio, onde a gente vai ver depois completamente o anúncio. Se o título for bom, a gente vai conseguir, vai induzir as pessoas a lerem o anúncio todinho. Então, aqui é mais ou menos isso. O resumo de qualificações é onde eu vou resumir tudo que eu sei fazer, todas as meus interesses, em apenas 4 ou 5 itens. E, por favor, desculpem, por favor, não confunda com aqueles termos: eu sou carismático, eu sou dedicado, eu tenho uma grande capacidade de trabalho em equipe. Não é esse tipo de qualificação que a gente coloca aqui. Tá? É realmente o que a gente fez numa determinada área, um determinado segmento da nossa habilidade profissional. O outro campo, que é o campo 5, são as atividades profissionais. Então, agora eu vou começar a abrir o resumo que eu estava fazendo e mostrar, de fato, com o que eu já trabalhei. Quais os lugares onde eu trabalhei, qual a minha experiência profissional. Sempre lembrando que eu tenho que começar pelo mais recente. Como é que eu vou descrever isso? O nome da empresa, o ramo de atuação da empresa, que cargo ou função que eu realizei e o período em que eu fiz isso. Tem que estar muito claro isso. Agora, é muito legal a gente acrescentar uma breve descrição das atividades, porque vai mostrar que não somente, o cargo era esse, mas o que eu fazia, de fato, na empresa. Né? É muito interessante. Aqui você vai mostrar os resultados do seu trabalho. Vamos em frente. Depois das atividades profissionais, eu vou ter as atividades de aperfeiçoamento. Aqui eu coloco também, sempre pelo mais recente, no máximo uns 10 cursos, treinamentos, experiências internacionais, se eu tiver, que forem relevantes, também é bom colocar por aqui. Né? Então, aqui complementa tudo aquilo que eu já fiz. E, para finalizar, uma coisa que muita gente também esquece: a data. A gente tem que mostrar que esse currículo é um currículo atual. A intenção é que as pessoas falem assim, que a gente fez até especialmente para aquela vaga. Então, é muito importante que a gente coloque a data para mostrar que o currículo não é aquele currículo que eu tirei da gaveta e aproveitei e mandei. Já está pronto o meu currículo, manda para lá. Sabe aquele pessoal que faz assim, cópia? 30 cópias e começa a espalhar para todo canto, para um monte de vaga, manda o mesmo currículo. Então, aqui mostra que eu fiz um currículo atualizado para aquela oportunidade de trabalho. Isso valoriza a vaga que eu estou buscando. Eu quero fazer umas recomendações sobre o currículo. Então, já falamos que no máximo tem que ser 2 páginas, e a gente tem que lembrar que ele tem que ser bem simples, bem objetivo, sempre tem que estar completamente atualizado. Por favor, não vamos levar um currículo e depois, na hora da entrevista, dizer: não, aí faltou eu colocar a minha última experiência. Não é legal. Não mostra uma organização. O currículo
É a minha venda por escrito, de quem eu sou. Não precisa assinar, tá, pessoal? É importante a gente lembrar que não precisa assinar currículo, tá? Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem nos currículos? Esquece de colocar o objetivo, que nós mostramos, né? O objetivo tem que colocar. É muito importante, porque direciona o recrutador para a vaga que a gente está pretendendo. Informações falsas é um grande erro. Aparece, não tem como não aparecer, né? A pessoa que fica dizendo quais são os hobbies, quais são os hábitos pessoais, também não é legal, não é necessário. Tem gente que também se confunde, coloca a ordem do emprego misturada, quando não coloca invertida, coloca misturada, às vezes esquece de colocar o período em que trabalhou. Tudo isso é preciso tomar um cuidado muito grande, e fazer como que tivesse realmente preocupado em passar a melhor imagem possível desse produto, que sou eu. Outra coisa que me perguntam bastante, esse currículo que eu mostrei para vocês aqui é um currículo normal, né? Normal. Não tem nada demais. Então a pessoa falou, e se eu fizer um currículo diferente? Com caixinhas, coloca foto, um layout diferente para o currículo? Depende. A resposta é depende. A sua vaga é para um cargo de criatividade? É um cargo de criação, onde você tem que mostrar o quanto você é ousado, criativo? Pode ser que funcione. Mas, na maioria das vezes, essa criatividade em excesso acaba atrapalhando, porque o recrutador, o analista, está vendo o seu currículo, tem pressa. Ele não está ali para ficar procurando onde é que as coisas estão. Então, quanto mais ele estiver dentro desse padrão, mais fácil é dele ficar comparando em 6 segundos, né? Lembra? 6 segundos, comparando com os demais currículos que ele tem em mãos. Beleza? Pois é. Essa é a foto. É uma foto que eu gosto de ficar olhando, porque, inclusive, a foto foi eu que fiz. É a maçã da Branca de Neve. Talvez não seja tão bonita quanto a maçã da Branca de Neve. Mas é uma bela maçã, vocês concordam? Esse é o nosso currículo. Não tem que ser assim? Bonitão? Mas, gente, olha o que aconteceu quando eu parti a maçã. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Não adianta o currículo estar maravilhoso. Não adianta eu ter colocado marketing no meu currículo. Não adianta eu ter feito uma capa maravilhosa de quem eu sou, se realmente não tiver um conteúdo que seja condizente com a casca. Tá? Então, onde é que vai aparecer isso? O currículo é bacana, vendeu, mostrou para as pessoas quem eu sou, que bacana. Daí vai chegar a hora da entrevista. E o que vai acontecer na hora da entrevista? Se eu tiver colocado uma história maravilhosa que não é verdadeira, se não tiver um conteúdo real, é aqui que vai aparecer, gente. E a gente tem que se preparar tão bem para a entrevista, quanto prepara o currículo. Então, a primeira coisa, eu já falei, jamais mentir. Jamais colocar coisas que não possam depois serem comprovadas, porque na hora da entrevista é onde a gente se mostra de fato. Não é? Vamos lá, vamos começar, então, a ver esse momento, né, que não deixa de ser o momento da verdade, né? E lembrando sempre que agora já quem vai falar não é mais o papel, não é mais o currículo. Agora quem vai falar é o corpo todo. E a gente não pode esquecer que em comunicação, 93% não é verbal. 93% são as expressões do rosto, a postura do corpo. Essa imagem foi colocada para vocês perceberem, isso não é mentira. É preocupação, é atenção de estar esperando pela entrevista, isso não pode acontecer, gente. Antes da entrevista, a gente já tem que ter uma postura. Começando pela pontualidade.
Por favor, pelo menos 15 minutos antes. Já vai mostrar o seu perfil, vai confirmar o seu perfil que estava lá naquele currículo. Outra coisa, nós falamos de comunicação agora há pouco. Cumprimente as pessoas, cumprimente os colegas, os colegas não, né? Os concorrentes que estão ali na sala de espera, cumprimente a secretária que está recebendo você, né? Tem que ser, mostrar desde esse momento, mostrar já quem você é, né? Detalhe, nunca vá acompanhado. Nem da namorada, nem do namorado, nem da mãe, nem do pai. Vocês acham estranho? Eu tenho uma experiência pessoal horrível. Estava fazendo a seleção de uma pessoa, chegou um rapaz de 30 e poucos anos para a entrevista, já tinha pegado o currículo dele. Quem começou a conversar comigo foi a mãe. Ah, esse aqui é meu filho, tá. Eu falei, tá bom, ok, vou lá conversar com ele. Ela queria entrar com ele na entrevista. Eu falei, não, por favor, a senhora espera na recepção. Então, como que eu vou confiar nesse rapaz de mais de 30 anos que a mãe fala por ele? Como que eu vou dar minha vaga para esse candidato? Ok? Então, nunca vá acompanhado. Detalhes que vocês podem achar que a gente está sendo repetitivo, mas é sempre um bom lembrete. Roupas discretas, não adianta eu ir maravilhoso, ok? Bem vestido, com roupas discretas. Cuidado com o perfume, com o cabelo, com as unhas, com a barba, no caso dos homens. Perfume, muito importante das mulheres esse detalhe. Já pensou se o entrevistador é alérgico ao perfume? Que a dificuldade que ele vai ter para se concentrar nas suas respostas? Pensar nisso. Permanecer sentadinho lá na sala de espera, aguardando, né, a vez, e sempre com uma postura confiante, desde antes da entrevista. A gente tem que parar de achar que a gente vai fazer a coisa na hora. Então, apareceu uma vaga de emprego, então eu vou fazer o currículo. Agora eu vou fazer entrevista. Não é só na hora da entrevista, não é só na hora do currículo. A gente tem que ter uma postura que ela seja sempre uma marca da gente. E que ela vai ser mostrada no currículo, vai ser mostrada na entrevista. Então, a postura confiante começa na sala de espera. E durante a entrevista? Concentração total, gente. Concentração total. Não é só uma questão de desligar o celular, não. É uma questão de realmente eu estar lá mostrando confiança. Manter aquela postura positiva. Olhos nos olhos do entrevistador. Para mostrar confiança. Tomar cuidado com alguns detalhes, negócio de aperto de mão, que a gente quer mostrar muita confiança e quebra a mão da pessoa quando está apertando a mão. Parece mentira, mas é verdade. Não ficar relaxado. Ficar sempre com uma postura bem firme, mas não ficar relaxado na cadeira, sentado de qualquer jeito. Usar uma voz firme, entusiasmada. É marketing, gente. É o marketing aplicado no corpo, na voz, nos olhos. Procurar dar respostas objetivas, não ficar com aquele rodando em círculos para poder responder, responda objetivamente. E, novamente, olha aí, não minta. Nunca minta. Né? Também é importante que a gente não ignore as perguntas. Não entendeu? A gente parece que quer dar uma disfarçadinha e passar para falar outra coisa. Não ignore as perguntas. Se não entendeu, peço esclarecimento, desculpa. Eu não entendi, pode repetir? Não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta. É maravilhosa essa resposta. Eu não entendi a pergunta. Mostra que você é uma pessoa que tenta entender bem as coisas. Né? Também é importante nunca interromper. É uma questão de educação, né? Mas às vezes a gente está tão ansioso que a gente interrompe a pessoa que está falando. Se o entrevistador decidiu falar com você, já que ele sabe que ele está lá para te ouvir, se ele decidiu falar, é porque tem alguma coisa importante para falar. Então, não interrompa. Quando for a sua vez de falar, você tiver que falar sobre você, realce os pontos fortes, mas não seja pedante. Tá? Por favor, não precisa ficar usando adjetivos maravilhosos para mostrar os seus pontos fortes. Cite os seus pontos fortes. Outro detalhe que esse aqui todo mundo sabe. Até menininho de primário sabe isso. Nunca fale mal do emprego anterior. Porque a perguntinha vai vir. E por que foi que você saiu do seu último emprego? Não precisa falar mal do emprego anterior para poder justificar a sua saída. Tem muitas
maneiras de responder isso sem precisar criticar a empresa. É uma busca de uma nova oportunidade, por problemas pessoais. Não precisa falar exatamente assim, é porque a empresa não pagava bem, porque não me dava oportunidade. Não precisa isso, não precisa, não é o momento. Detalhe também importante, nunca ficar perguntando na entrevista sobre salário, sobre benefícios. Como eu disse, o entrevistador sabe a hora de falar as coisas. E ele vai te falar isso, na hora certa. Ok? Vamos partir agora por outro P do marketing, o P de praça. O que é praça para nós? É onde a gente vai se colocar. Como que eu vou me posicionar nesse mercado? Como que eu vou me lançar no mercado? Como é que eu vou distribuir esse produto no mercado, esse produto que sou eu? Relacionamento, gente. Essa é uma palavra que eu amo. Quem me conhece sabe que eu adoro essa palavra. É relacionamento. Mercado é relacionamento. Vocês já imaginaram, você tem um amigo, mas você não dá valor para esse amigo. E, de repente, esse cara sabe de uma vaga de emprego? Se não houver um bom relacionamento, você vai perder oportunidades no mercado. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide muito bem dos seus relacionamentos. Como é que eu posso melhorar os meus relacionamentos? Olha como as coisas se repetem. Eu tenho que sempre saber ouvir. Quem fala demais acaba atrapalhando o relacionamento. Tem que saber falar e saber ouvir, tem que ter um equilíbrio para que essas relações humanas aconteçam de um jeito bom. Né? Outra coisa, refletir e avaliar somente os fatos. Às vezes a gente julga quem está falando e não o que essa pessoa está falando. Estraga o relacionamento. Né? A gente tem que ter atitudes e comportamentos que sejam adequados num relacionamento, seja ele qual for, de amizade, pessoal, de trabalho. Cada tipo de relacionamento exige um comportamento e umas atitudes que têm que ser observadas. Né? E a gente tem que entender as diferenças. Quem não respeita as diferenças é que acaba estragando o relacionamento. Todo mundo é diferente, eu sou diferente, eu gosto de ser diferente, mas eu não gosto que o outro seja diferente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso me colocar bem no mercado. E o mercado é feito do quê? De empresa? Não, o mercado é feito de gente. São pessoas que estão ali e vão me levar ou me tirar de um emprego. Importantíssimo, empatia. Praticar a empatia. Tem um estudioso que diz assim, que empatia, ser empático, é sinal de inteligência. Então, por favor, vamos ser inteligentes. Se coloca no lugar do outro sempre. Se coloca. Relacionamento saudável, a gente se coloca no lugar do outro. Quem se coloca no lugar do outro não pisa na bola. Né? E hoje nós não podemos deixar de falar em relacionamento sem falar de redes sociais. Né? Todo mundo, eu sou uma pessoa que já passou por 3 gerações e eu não consigo conviver se eu não utilizar as redes sociais. Elas me ajudam a manter relacionamentos que presencialmente iam ser impossíveis. Né? Então, social media, redes sociais, é importante e a gente tem que saber usar. Aí é que é o detalhe. Eu consigo usar as redes sociais para fazer networking, mas se eu souber criar, manter e saber usar essas redes sociais. Vamos combinar que às vezes tem gente que não está usando legal as redes sociais? Cada um tem sua liberdade e usa como quiser. Mas nós estamos falando de como eu posso me ajudar numa conquista de um trabalho, numa conquista de uma posição no mercado. Então, como que eu vou desprezar uma força tão grande que são as redes sociais hoje? Eu tenho que criar networking usando as redes sociais. Elas são um meio para eu criar oportunidades, para eu divulgar as minhas ideias. Gente, nunca houve uma maneira tão fácil de eu me mostrar para o mercado como existe hoje. As pessoas têm muita facilidade hoje para aparecer
e mostrar a sua cara, mostrar quem são, e de repente falar, pô, essa pessoa me interessa, esse perfil me interessa para a vaga que eu tenho na minha empresa. Pense nisso. Agora, eu tenho que saber administrar isso. De que maneira? Os meus contatos, eu tenho que identificar os meus contatos. Não é ter por ter meu contato ali. Tem contatos que eu tenho que reavivar. Não é se sumiu, perdeu. Pode ser um contato importante. Vamos atrás disso, vamos reavivar esse contato, trazer essa pessoa de novo para o nosso relacionamento. Né? E novos. Transformar desconhecidos em conhecidos. Isso é muito importante. Ampliar a minha rede de relacionamento, ampliar meu network. A rede, ela tem que ser informada. Que me desculpe a maneira de eu falar, mas não é só ser informado sobre o meu prato de comida, a minha canequinha de chopp. Ela tem que ser informada sobre as coisas que eu faço, as coisas boas que eu faço, né? sobre as minhas ideias, sobre as minhas atividades, sobre a minha ação social que eu fiz, sobre o estágio que eu estou participando, sobre o meu trabalho de voluntariado. Tudo isso eu posso divulgar através das redes sociais. Né? Outro P de marketing que é muito importante, preço. Como é que eu faço para me valorizar como pessoa? E aqui tem uma coisa muito legal para a gente comentar. Preço ou valor? Sabia que hoje o valor é muito mais importante do que o preço? Cada vez mais as pessoas estão pensando no valor dos produtos e não no preço dele. Tanto é que vocês veem coisas que falam de, nossa, como isso é caro. Por que as pessoas têm coisas caras? Porque elas estão pensando no valor. Elas não estão barganhando o preço por barganhar. Elas estão pensando no quanto aquilo vale. É a velha história, né? Quanto custa um copo de água no deserto? Pelo amor de Deus. Né? Então, vamos ter que pensar que tem preço e tem o valor. Nós temos os dois. Temos preço e temos valor. Valor vai ser o benefício que as pessoas percebem pelo que elas pagam, pelo custo que elas pagam. E também vai valer isso para nós. Entendeu? Uma pessoa chegar e falar assim para você, você é um funcionário muito caro para mim. Já pensou? Isso é horrível. Está falando do meu valor, não está falando do meu preço. Né? Então, a gente tem que pensar que tem preço e tem valor. Com relação ao preço do meu trabalho, vamos analisar algumas maneiras de eu criar um preço. Né? Eu tenho que ter um preço. As pessoas perguntam às vezes para a gente, quanto você quer ganhar, qual salário que você espera ganhar. Não é fácil, não. A pergunta é bem difícil. Mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que analisar a média salarial daquela função. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar inventando, eu tenho que pesquisar. Faz parte desse trabalho de currículo, esse trabalho de marketing no meu currículo, descobrir aquela função que estão me oferecendo, qual a média do salário dela. É horrível, gente, quando a pessoa fala assim, salário? Ah, não, eu estou aceitando qualquer salário. É horrível. Isso dá uma imagem horrível para quem está sendo entrevistado. Não é positivo isso. Tem que entender que isso não é positivo. Também tem que pensar no custo de vida da região. O salário que está sendo oferecido, ele é compatível com o custo de vida da região? O salário que eu penso em receber, ele cobre os meus gastos? Eu tenho gasto com moradia, eu tenho gasto com alimentação, com transporte. Será que esse salário que eu estou pensando em ganhar, ou que estão me oferecendo, ele cobre isso? Outra coisa importante, a experiência que eu tenho. Isso daí também vai ajudar a mostrar o preço. Se eu tenho uma experiência, eu vou ter um preço mais alto. Preço mesmo, não é valor, não. Nesse caso é preço. Né? Agora, quando eu não tenho muita experiência, a empresa provavelmente vai me oferecer um piso, vai me oferecer um salário que é um pouco inferior. Né? E, finalmente, eu tenho que pensar na situação do momento. Isso já é uma análise um pouco mais pessoal. Eu estou desempregado. Então, eu vou ficar pedindo um salário altíssimo e continuar desempregado? Não. Então, é mais prudente
eu ficar próximo da média salarial daquela função, para eu conquistar esse trabalho. Depois a gente dá um jeito de mostrar quem a gente é e conseguir aumentar esse salário, né? Agora, quando eu tenho mais de uma oferta, mais de uma empresa que está interessada em mim, lógico, eu vou ter mais poder de barganha. Então, o momento é importante, tá? E tem o valor, tem o preço e tem o valor. E esse valor, nós já comentamos hoje lá atrás. O valor da minha marca. Mas qual é a minha marca? A gente construiu uma marca? A gente desenvolveu um diferencial que as pessoas conseguem identificar e falam, olha, o Pedro, eu conheço o Pedro é aquele que faz isso daqui. É uma marca pessoal, que só a gente tem, tipo uma digital. Só a gente tem. Isso vai ser construído ao longo do tempo. É isso que eu sempre gosto de falar com relação ao currículo. O currículo não é construído no momento que eu estou procurando emprego. O currículo é construído ao longo do tempo. Então, esse valor da nossa marca, ele vai vir da nossa educação formal, que nós tivemos, mas vem da educação complementar, porque mostra o quanto eu estou investindo na minha marca. Ele vem das nossas experiências. As experiências vão valorizar a nossa marca também, né? Ele vem da nossa competência, habilidade, atitude, né? Que também vão sempre dar quem somos nós, né? O quanto competente nós somos, qual a habilidade que nós temos, qual a atitude que é identificada das nossas ações, né? E também no nosso modo de viver. Modo de viver. Onde é que fica aparecendo o tempo todo o nosso modo de viver? Voltamos para as redes sociais. Cuidado, gente. Cuidado. A marca da gente está sendo exposta o tempo todo. Quem eu sou? O que eu faço da minha vida? É isso que vai ficar marcado para as pessoas que nos veem nas redes sociais. Tá? E, finalmente, e não é sem querer, é de propósito, eu produto. O que vai adiantar tudo aquilo que eu falei até agora? O que vai adiantar eu divulgar bem, fazer um currículo maravilhoso? O que vai adiantar eu conseguir descobrir um preço legal para quem eu sou? O que vai adiantar eu conseguir um bom relacionamento na praça, no mercado, se eu não tiver cuidado comigo mesmo, enquanto produto, a minha imagem pessoal? Então, tudo que eu falei para vocês, nós temos que pensar que esse produto, ele é construído ao longo da nossa vida. Vocês começaram a fazer o currículo de vocês há muito tempo atrás. Dá para corrigir alguma coisa? Dá, mas ele tem que ser construído. Então, tem gente que dá tempo de construir agora ainda, mas nós temos que construir esse produto. Eu sei quem eu sou? Claro que eu sei quem eu sou. Quem é que não sabe quem é? Então, como é que fica naquela hora da entrevista que a pessoa fala assim, me fale de você. E a pessoa fica gaguejando 5 minutos, não consegue explicar quem ela é, não consegue falar dos gostos, das preferências, das habilidades que ela tem. É a hora dela se vender e ela se atrapalha toda. Nós temos que parar para refletir. Realmente, quem eu sou? Quem sou eu? Né? E imaginar se eu não estou, de repente, sendo uma pessoa dividida. Eu tenho que ser uma pessoa única. No trabalho, na sociedade, na escola, na família. Mas quem eu sou? Nós temos uma imagem que a gente projeta para os outros. Né? Tem uma imagem que vem de dentro. Tem gente que é fatalista. Né? Tudo acontece comigo, eu não consigo nada, eu perco o emprego, eu estou sempre mal, ninguém me valoriza. É aquele fatalista. O que vai acontecer com ele? Ele se afasta. Ele se afasta do meio, ele não consegue uma convivência legal, vai ter dificuldade. E tem o outro oposto, né? Que é o orgulhoso. É aquele que não, eu sou eu não me submeto, entendeu? Se quiser, é assim que eu sou, é o orgulhoso. E tem aquele que parece bom, mas não é, porque ele é bonzinho. Mas o que é ser bonzinho? Não é aquele cara bom,
de natureza boa. O bonzinho é aquele que se sente inferior. Aquele que vai chegar na entrevista de emprego e fala assim, não, o que você tiver para mim tá bom, a função que você tiver eu faço. Salário? Não, rapaz, olha, eu estou disposto a receber qualquer salário nesse momento que eu estou desempregado. Acabou de perder o emprego. Acabou de perder o emprego. Então, nós temos que tomar cuidado com essa imagem que a gente forma dentro da gente. Quem eu sou? E a imagem de fora? A imagem de fora é um pouco mais simples? É. Agora, essa aparência visual, ela reflete o nosso interior. Né? A gente se veste, a casca, a nossa embalagem desse produto, ela é o que nós somos por dentro. Mas, às vezes, o vice-versa pode ajudar a gente. Então, você procura uma embalagem mais bonita, essa embalagem mais bonita começa a mexer com você por dentro também. Você começa a se sentir melhor, se sente mais confiante. Então, tem que cuidar da imagem desse produto que você é. A imagem de dentro e a imagem de fora. Nós temos que trabalhar esse produto. E para trabalhar esse produto, a gente precisa ter um projeto. Não é assim de graça. Quando a gente vai criar um produto, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pensar ou de ter contato com o desenvolvimento de um produto, a gente tem que ter um projeto. Então, nosso projeto de vida, nosso projeto pessoal, quem sou eu? Descubra quem você é. De verdade. Analise a sua situação. Analise os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Analise as oportunidades que estão aparecendo para você. Analise os riscos que você tem para poder atingir essa situação que você deseja, essa posição que você deseja. A gente chama de análise SWOT, né? Marketing. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e riscos. Estabeleça objetivos. Estabeleça objetivos pessoais, os seus objetivos pessoais. E coloque meta. Objetivos sem meta não funciona. Não adianta eu vou fazer. Sim, quando? Que jeito? Que hora? Quanto você vai investir nisso? Objetivos pessoais e metas. Desenvolva aquela rede de relacionamentos. Você tem que pensar agora, pelo momento que você precisar. Desenvolva a rede de relacionamentos. Cria networking. E uma coisa muito, muito difícil. Administre bem seu tempo. Pessoal, a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo. Parece que a gente não tem tempo, mas a gente desperdiça tempo. Ah, mas eu tenho que viver. Ninguém está mandando a pessoa não viver, ninguém está dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo trabalhando, mas a gente tem que usar o tempo com sabedoria. Acho que eu li antes de ontem, eu posso lhe dar o que você quiser, mas eu não posso lhe dar tempo. É um presente que ninguém dá para a gente. Né? E, gente, nessa nossa busca, não vale a intenção. É só o mérito que é reconhecido. E ele é reconhecido pela realização, não pela intenção. A gente tem que realizar, tem que ser um realizador. Esse o profissional que as pessoas estão procurando no mercado, que as empresas estão procurando. Uma pessoa que realiza. Tem que mostrar que você realiza no currículo, comprovar que realiza isso na entrevista, e quando você for contratado, você tem que continuar provando que não é somente intenção, que você é um realizador. Tá? Ou seja, eu gosto de falar isso. A gente tem que parar de dizer que a gente é e a gente ser só quase. Não podemos ser quase. Chega de ser quase. A gente tem que ganhar. Tem que ser o primeiro. É o primeiro colocado que ganha e que leva. Então, tem que ter positividade. Né? A gente tem que parar de culpar os outros pela situação que a gente está vivendo. A gente é que tem que buscar alternativas para solucionar os problemas. A gente que tem que fazer planos pessoais, aumentar o ciclo de amizade, é a gente. A gente tem que enxergar as oportunidades até nos problemas. Parar de estar quase bem, estar quase empregado, estar quase feliz, não é? E não é uma questão de sorte, vocês viram, é uma questão de técnica. Tudo tem uma técnica, marketing é técnica. E eu acredito que todos nós estamos buscando
alguma coisa, né? Você está buscando o emprego dos seus sonhos? Está aqui, olha. O sonho, se ele for expresso por escrito, ele se torna objetivo. Se a gente dividir esse objetivo em fases, ele vai ser um plano. E essas fases têm que ter metas no plano. E se ele for apoiado por ação, esse sonho vai se tornar realidade. É isso que eu quero que você consiga. Que o seu sonho de conquistar seu emprego se torne realidade. Eu dei algumas dicas. 1 hora é pouco para a gente falar sobre isso, não é? A gente teria muita coisa para falar ainda, mas era o que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Mas eu fico à disposição de vocês. Quem quiser conversar comigo, eu vou ter sempre ouvidos para ouvir e gerar oportunidades para a gente conseguir ajudar quem precisar crescer, crescer. Ok? Era isso. Muito obrigado a todos vocês. Se tiver perguntas, eu estou pronto.